Hoje eu quero começar essa reflexão fazendo você pensar em uma coisa muito simples, mas muito profunda. Tem pessoas que ficam conhecidas porque conquistaram algo. Pessoas que construíram impérios, que ganharam prêmios, que alcançaram o topo das suas carreiras. Elas trabalharam, se esforçaram, lutaram e chegaram lá. Mas existem outras pessoas que se tornam conhecidas simplesmente porque algo extraordinário aconteceu com elas. Elas não pediram, não planejaram, elas não trabalharam para isso. Simplesmente um dia Deus entrou na história delas de uma forma tão visível, tão poderosa, que as pessoas não conseguem ignorar. Você já viu isso? Alguém dando um testemunho forte, uma história de libertação profunda, uma cura que parecia impossível, uma restauração familiar que ninguém esperava. E de repente, por causa desse testemunho, essa pessoa passa a ser procurada, ouvida e admirada. Não porque ela seja especial em si mesma, ou porque ela tenha feito algo extraordinário, mas porque Deus fez algo visível na vida dela. É exatamente isso que acontece em João, no capítulo 12. Hoje nós vamos ver que houve um momento do ministério de Jesus que as pessoas iam até ele, mas elas também queriam ver Lázaro. Eu quero que você entenda o perigo real de confundir testemunho com protagonismo e como viver uma fé que glorifica a Deus e não o nosso ego. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem é um chamado à humildade, à gratidão e à verdadeira glória. Antes de continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe e multiplique na sua vida. João capítulo 12, no versículo 9, diz assim: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Esse texto é muito interessante, irmãos. E antes da gente mergulhar nele, é preciso que você entenda o contexto. No capítulo anterior, em João 11, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo já estava em decomposição. Não havia mais esperança humana. E Jesus chega, chama Lázaro pelo nome e ele sai da tumba vivo. Esse milagre teve um impacto tão grande que não podia mais ser ignorado. As notícias se espalharam rapidamente. As pessoas estavam comentando e isso acabou incomodando os líderes religiosos. E agora, no capítulo 12, Jesus está de volta a Betânia e uma grande multidão vai até lá. O texto diz que eles foram por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. E isso aqui é fascinante, porque Lázaro não era famoso antes de morrer. Ele não era um líder religioso, não era um profeta, não era alguém que as pessoas procuravam. Lázaro era apenas um homem comum, um amigo de Jesus, alguém que vivia sua vida em Betânia. Mas agora, a vida de Lázaro se tornou um testemunho vivo do poder de Jesus. Ele não precisava pregar, fazer discursos ou realizar sinais. Ele simplesmente existia. A própria vida dele apontava para Cristo. E isso nos ensina algo muito importante, uma coisa que muitos de nós precisamos ouvir. Deus pode nos tornar visíveis, sem que nós fiquemos vaidosos. Deus pode usar a nossa história sem inflar o nosso ego. Ele pode fazer algo tão grande em nós que as pessoas vão querer saber,
mas a glória não precisa e não deve ficar com a gente. Lázaro não ficou famoso por um mérito pessoal. Pensa nisso. Ele não escolheu morrer e também não escolheu ressuscitar. Ele apenas recebeu o milagre. Existe um grande perigo espiritual que é o de achar que nós somos maiores, melhores ou mais espirituais do que os outros por causa do que Deus fez em nós. A verdade é que tudo, absolutamente tudo, é a graça de Deus. A Bíblia é muito clara. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essa é a postura que Deus espera de nós. Lázaro é admirado, mas não é exaltado. Ele é observado pelas pessoas, talvez até por curiosidade, mas ele não é glorificado. As pessoas querem vê-lo. Se fosse nos dias de hoje, talvez muita gente ia querer tirar uma foto com Lázaro. Mas mesmo com toda essa atenção, a glória permanece onde ela sempre deveria estar, em Jesus. Sabe o que eu percebo muitas vezes, irmãos? Tem pessoas que começam dando um testemunho, mas terminam vivendo do testemunho. Eu vou explicar melhor. No começo é lindo, é genuíno, a pessoa foi liberta de um vício, foi curada de uma doença, teve a família restaurada, saiu de uma depressão profunda e ela quer contar isso, ela quer compartilhar, quer que os outros saibam que Deus é real, que Deus transforma, que Deus salva. Mas com o tempo pode acontecer uma coisa: o testemunho passa a virar identidade. A pessoa não é mais conhecida por quem ela é em Cristo hoje, mas pelo que ela foi no passado. O milagre deixou de ser apenas testemunho e virou uma plataforma. É como se a dor que foi vencida tivesse virado palco. É quando a restauração vira um produto. Eu não sei se você já viu testemunhos assim, onde a pessoa se empolga tanto com a história que fica a impressão que ela está contando aquilo com um certo saudosismo, sabe? Com uma pitada de saudade, se gabando muitas vezes de como ela era pecadora, como ela enganava as pessoas, de como ela se drogava, o tanto que ela bebia. Eu até brinco de vez em quando com a minha esposa, quando eu estou assistindo uma pregação e o pregador age desse jeito. Aí eu falo com ela assim: isso aí já não é mais um testemunho, isso aí virou um tristemunho. De repente, aquela pessoa que começou apontando para Jesus, agora está apontando para si mesma. Ela conta a mesma história tantas vezes que já decorou cada pausa dramática, cada momento de suspense, cada detalhe que gera mais engajamento, mais curtidas, mais aplausos, mais seguidores. Só que Lázaro nos ensina o caminho oposto. Ele não construiu um ministério baseado no milagre. Lázaro não abriu uma escola de ressurreição. Ele não escreveu o Evangelho segundo Lázaro. Ele não começou a vender cursos sobre como voltar da morte em 3 passos simples. Imagina só, de todos os discípulos de Jesus, Lázaro talvez seja o que tenha o maior milagre para contar. Ah, mas Pedro andou sobre as águas. Tiago e João viram Jesus acalmar uma tempestade. Nada disso é maior do que a experiência que Lázaro teve. Ele voltou da morte, mas ele voltou para viver para a glória de Deus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Sabe, irmãos, a tentação de usar a nossa própria história para nos promover é muito grande. Nós vivemos em uma cultura onde a visibilidade é como se fosse uma moeda. Ser visto significa ter valor. O mundo prega que não ter seguidores significa não ter relevância.
Mas o reino de Deus funciona de forma completamente diferente. No reino de Deus, a glória não é nossa. Tudo o que Deus faz em nós não é para nos engrandecer, é para revelar quem Ele é. Por isso, o salmista diz, lá no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Esse é o coração correto de quem foi alcançado pela graça. Vamos pensar juntos. Quantas vezes nós já pegamos a nossa história de libertação, de cura, de transformação e sutilmente colocamos a ênfase no nosso esforço, na nossa fé ou na nossa perseverança? Quantas vezes já dissemos, mesmo que não seja com essas palavras exatas, olha o que eu consegui, olha como eu venci, olha onde eu cheguei. Tá vendo? Eu. Isso é muito perigoso, porque no momento em que nós pegamos para nós a glória que pertence a Deus, nós estamos cometendo o mesmo erro que levou Lúcifer à queda. Nós estamos dizendo, eu sou o centro, eu sou a estrela, eu mereço o aplauso. Mas a verdade é que nós não somos o centro de nada. Jesus é o centro. E olha o que acontece quando nós entendemos isso de verdade. Quando nós compreendemos que a glória não nos pertence, nós somos libertos da pressão de manter as aparências, libertos da necessidade de provar o nosso valor e do medo de sermos esquecidos. Porque se a glória pertence a Deus, se a glória é de Deus, então eu não preciso me esforçar para ser lembrado. Eu não preciso lutar para ter reconhecimento. Eu simplesmente vivo para a glória dele. Sim, as pessoas vão olhar para você. Elas vão perguntar, vão querer saber como você venceu, como você mudou, como que você foi restaurado. E tudo bem, isso não é errado, mas o nosso papel nunca é apontar para nós mesmos. O nosso papel é dizer, com toda sinceridade, com toda a humildade, foi o Senhor, foi a graça, foi a misericórdia, foi o poder de Deus e não o meu. Assim como Lázaro, a nossa vida precisa ser um sinal que aponta para Cristo e não um espelho que reflete o nosso próprio ego. Alguém disse certa vez algo mais ou menos assim: quando você me ver fazendo alguma coisa errada, me perdoe, tenha misericórdia. Esse sou eu mesmo. Essa é a minha essência. Mas quando você me ver sendo usado, sendo bênção na vida de alguém, fazendo algo louvável, isso é Deus agindo em mim. Essa frase traduz com muita honestidade a realidade da vida cristã. O erro revela a nossa humanidade caída, limitada e frágil. O acerto, o fruto, a transformação, o impacto, tudo isso não nasce da nossa capacidade, mas da graça de Deus operando em nós. É por isso que não há espaço para orgulho, vaidade ou autopromoção no reino de Deus. Se tem algo bonito, bom ou transformador na nossa história, não é para exaltar o homem, é para glorificar o Senhor, que age apesar do homem. A pergunta que nós precisamos refletir e responder hoje é essa: quem está sendo glorificado pela sua história? Quando você conta o que Deus fez, o seu testemunho aponta para você ou aponta para Jesus? As pessoas, quando olham para a sua jornada, elas enxergam a sua força ou a graça de Deus? Cuidado, porque é muito fácil começar glorificando a Deus e terminar glorificando a nós mesmos. Lázaro nos lembra que o maior privilégio não é ser visto. O maior privilégio é ser usado por Deus para que os outros vejam Cristo em nós. Não é sobre quantas pessoas sabem o seu nome, mas sim quantas pessoas glorificam a Deus por causa da sua vida. Que nós nunca nos esqueçamos. O milagre é real, o testemunho é poderoso.
A transformação é genuína, mas a glória, toda a glória, pertence somente ao Senhor. E se hoje você percebeu que de alguma forma tem pegado para si a glória que pertence a Deus, não se desespere, não se condene, simplesmente reconheça, se arrependa e peça perdão. Deus ainda pode usar você. Aliás, Deus ainda quer usar você. Mas Ele não vai dividir a glória com ninguém. Então, reconheça que sem Ele você não é nada. E com Ele você é tudo o que precisa ser. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: toda glória pertence a Deus. Amém? Toda glória pertence a Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos completamente dependentes da Tua graça. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que transforma histórias, que ressuscita sonhos mortos, o Deus que devolve a vida onde só havia dor e silêncio. Pai, hoje nós reconhecemos que muitas vezes temos vivido como se a glória nos pertencesse. Muitas vezes temos contado as nossas histórias, colocando a ênfase no nosso esforço, na nossa perseverança, na nossa fé, esquecendo que tudo, absolutamente tudo, é fruto da Tua misericórdia. Ó Deus, guarda o nosso coração da vaidade espiritual. Livra-nos do desejo do reconhecimento, do orgulho disfarçado de testemunho e da tentação de tomar para nós a glória que pertence somente a Ti. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que conquistamos é um presente Teu. Nós não escolhemos nascer. Nós não escolhemos a família onde nascemos. Nós não escolhemos as oportunidades que recebemos. E nós, definitivamente, não escolhemos a salvação. Foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. Então, meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor fizer em nós, por meio de nós e através de nós, seja para exaltar o nome de Jesus. Que a nossa vida não seja um palco para o nosso ego, mas que ela seja um altar para a Tua glória. Ensina-nos, ó Deus, a viver como Lázaro, gratos pela graça recebida, humildes diante do Teu agir, fiéis em apontar sempre para Cristo. Que quando as pessoas olharem para nós, elas não nos admirem, mas elas glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, tem pessoas aqui que foram libertas de vícios. Louvado seja o Teu nome. Pessoas que foram curadas de doenças, que tiveram suas famílias restauradas. Tem irmãs e irmãos que saíram da depressão, da ansiedade, do desespero. Nós oramos para que cada uma dessas histórias seja contada de um jeito que glorifique somente a Ti. Que nós nunca nos esqueçamos que fomos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Nós te pedimos que o Senhor use as nossas vidas como instrumentos de esperança, de restauração e de salvação. Que quando as pessoas nos virem, elas não vejam a nós, mas elas vejam Jesus. Que quando as pessoas ouvirem a nossa história, elas não se impressionem conosco, mas elas se rendam a Ti. Reconhecemos que nós não merecemos a Tua graça, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou. Nós não conquistamos a salvação, o Senhor nos presenteou com ela. Então, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, somente a Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua fidelidade e da Tua misericórdia.
Só o Senhor é digno de receber toda a adoração, todo o reconhecimento. Que a nossa vida seja uma declaração viva de que o Senhor é bom, de que o Senhor é fiel e de que o Senhor transforma. Ó Deus, eu fico muito feliz e grato de verdade quando eu recebo o carinho de todas as pessoas que escutam Minuto com Deus. Pessoas que dizem que foram transformadas por essas mensagens. Mas hoje eu quero colocar no teu altar todos esses elogios, todo esse reconhecimento e apresentá-los como oferta de cheiro suave e agradável ao Senhor. Receba, porque é tudo para a tua glória. Nós apresentamos a ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla cada dor, cada lágrima, cada clamor, cada anseio dessa pessoa que coloca toda a sua esperança e toda a sua confiança em ti. Atenda a cada um segundo a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Que essa palavra faça a diferença na sua vida. Que a sua história glorifique somente o nome de Jesus. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que Ele transforma, Ele restaura, Ele salva. E que onde você estiver, as pessoas vejam não você, mas Cristo em você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.